Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 6, aliás, capítulo 5, Hebreus capítulo 5, verso 11 ao verso 14. É um privilégio muito grande louvar a Deus publicamente, prestar um culto a Deus com o som alto ligado, microfone, data show, ar-condicionado, todo conforto, cadeiras relativamente confortáveis também. Em muitos lugares do mundo, irmãos, é proibido por lei ser cristão, é proibido por lei carregar uma Bíblia. Em alguns países, como no Egito, por exemplo, é um país fechado. Se alguém for visto portando uma Bíblia publicamente, pode ir para a cadeia e passar o resto da vida na cadeia, pelo simples fato de carregar uma Bíblia. Já pensou? Uma amiga minha aqui de Recife, Magali, foi missionária no Egito durante 10 anos, até começar aquele período da Primavera Árabe, que começou mais ou menos 10 anos, 11 anos atrás. E ela teve que sair. Eu não tive mais contato com Magali. Depois que ela retornou para o Brasil, eu também não sei para onde ela foi. Mas em alguns países do mundo é assim, é proibido. Alguns pastores que dão treinamentos para líderes, para outros pastores. Tem muitos pastores em países perseguidos que não têm a Bíblia toda. Então eles não sabem o fim da história. Não têm acesso. Tem lugares do mundo que não tem internet. Talvez o maior missionário durante o período de pandemia, naquele 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, se chamava Download, porque em muitos lugares do mundo o número de downloads da Bíblia aumentou. As pessoas estavam confinadas e aí muitos recorreram à Escritura. Lembraram de algum cristão, algum missionário que falou sobre a Bíblia, baixaram e muita gente se converteu no período de pandemia. Em alguns lugares do mundo, pastores são chamados para dar treinamento a outros pastores que não tiveram a oportunidade que muitos de nós tivemos de estudar num seminário teológico durante 4 anos ou mais, de comprar livros pela internet, baratinhos, pela Amazon, ou carregar um aparelho daqueles que tem centenas ou milhares de livros. E eles chegam lá com o treinamento pronto, com as apostilas prontas, mas não pode reunir o povo assim, num lugar grande como esse. Eles têm que se reunir num estabelecimento de algum irmão, numa farmácia, numa padaria, num comércio menor, e eles não ficam sabendo o horário que eles vão encontrar os outros pastores, 15 ou 20 pastores, porque pode ser que a mensagem de texto, o SMS ou uma mensagem no WhatsApp ou em outro aplicativo esteja sendo rastreada e a polícia chegue lá e prenda todo mundo, como o Ronaldo Lidório conta em muitas de suas pregações. Ele passa o dia inteiro, ele mora em Manaus, mas quando ele é chamado a dar treinamento a pastores nesses lugares, ele passa o dia inteiro esperando, o dia inteiro. E às vezes o treinamento começa às 11 da noite, 2 da manhã, não tem hora, qualquer hora é hora. Enquanto os nativos entram pela porta da frente, um por um, ele tem que entrar pelos fundos, escondido. Alguns lugares do mundo, enquanto os irmãos cantam louvores, eles colocam o rádio, sintonizam numa rádio, o aparelho de som numa rádio secular, que está passando qualquer programa ou tocando qualquer música, porque se os vizinhos ouvirem as palmas, eles podem ser denunciados à polícia. Então o que é que eles fazem? Eles se reúnem e batem palmas assim, sem emitir nenhum som. Eles simulam bater palmas enquanto cantam bem baixinho, para que o som das vozes deles não ultrapasse o som do aparelho, do rádio. E em outros lugares também, muitos cristãos desistem da fé cristã. Muitos. Alguns têm até algumas desculpas para dar aos homens. E a gente consegue enganar os homens, A gente engana o cônjuge, engana o amigo, engana o patrão, o professor, o pastor, qualquer pessoa, o pai, a mãe, mas ninguém engana Deus.
Eu saí da igreja porque eu tive um problema na igreja. Já pensou se Jesus também fizesse isso, hein? Só por mim ele já teria saído, né? Tanto problema. Alguns têm até algumas justificativas que parecem ser plausíveis. Não tem igreja aqui. Tem lugares onde eu fui pregar. Eu estive em janeiro de 2004 no projeto missionário da Jubeb, já faz mais de 20 anos, né? Quase 21 anos, em São João do Rio do Peixe, no sertão paraibano. Estávamos plantando uma igreja lá, em janeiro. E fomos a alguns dos sítios da região. Em alguns daqueles sítios, o povo disse: a gente quer ser crente. Vai ficar um pastor aqui? Vai ficar um missionário para nos ensinar a Bíblia? Não. E a gente foi orientado: não faça nenhuma promessa, porque é mentira. Não vai ficar na cidade. E tem tanta gente para visitar na cidade que talvez ele nunca venha aqui. Era o que a gente tinha que dizer. Não exatamente com essas palavras, né? Mas era isso que a gente tinha que dizer. Meus irmãos, só no Nordeste brasileiro há 10 mil povoados não alcançados. Significa que tem entre 0 a 2% de cristão. Um lugar com menos de 2% de cristão é considerado um lugar não alcançado com o Evangelho, porque não dá para aquele público, se tiver 1% só de crente, não dá para eles mesmo alcançar seu próprio município, sítio, enfim. 2% é o mínimo. E muitas vezes não há obreiros nesses lugares, não é porque falta obreiro para enviar, não. Tem obreiro para enviar. Eu conheço um monte. Eu conheço Priscila e Augusto. O Rolando também conhece. Querem voltar para Guiné-Bissau. Augusto é guineense, Priscila é de Bahia, lá da Paraíba. Estão lutando, falta dinheiro. Sabe quantas igrejas tem para eles pastorearem lá em Guiné-Bissau quando eles chegarem lá? 17 igrejas esperando. 17. Augusto é um querido amigo, nós estudamos juntos, fizemos um mestrado juntos em Novo Testamento, terminamos no mesmo dia. Ele apanhou de tarde e eu apanhei à noite. Foi bom. Priscila foi uma aluna minha, querida aluna, querida irmã. Ele tem 2 filhos pequenos. Eu falei com ela tem alguns meses. Eu disse: olha, quantas igrejas tem para vocês lá? Ela falou: tem 17 no mínimo. Se vocês vão fazer como? Não, acho que Augusto vai pegar 5 igrejas. Não façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso. E aí, dei alguns conselhos, nós conversamos. Eu disse: eu acho que eu não sou o primeiro a dizer isso. Ela falou: não, realmente. Tá? Então, irmãos, às vezes nós estamos mal acostumados por conta da nossa régua, do nosso padrão. Sobretudo essa igreja, que veio de uma igreja já grande, antiga, estruturada, com liderança formada, com salas de aula, com muito dinheiro em caixa. Só o aluguel é bem caro, né? Lá. Hoje de manhã eu estive numa igreja na UR11. Um amigo meu foi pregar e eu fui expor alguns livros lá. Aniversário da igreja, 28 anos. Quando eu saí da igreja, ele estava no carro comigo, falei: olha, sempre é querido amigo, mora aqui em Olinda. A igreja não é muito grande, estavam muito felizes. É menor que a nossa, menos gente que a nossa, quando vem todo mundo. Uma estrutura menor que a nossa, bem menor, sem ar-condicionado, estava fresquinho, arejado, ventiladores. 28 anos eles felizes. Eu disse: o pessoal lá da igreja tem que aprender isso, está muito agoniado. 2 anos só de igreja, sem pandemia, já estão esperando o quê? Que padrão é esse? Que régua? A igreja cresce, irmãos. Quando a igreja cresce, quer dizer que as igrejas crescem. As igrejas, não é uma denominação só, não. A igreja cresce todo dia em Olinda. Cresce por meio da Assembleia de Deus, por meio da Igreja Batista, por meio das outras igrejas, congregacional, Deus é amor e assim por diante. Tá bom? Essa carta foi escrita para cristãos que estavam quase desistindo de serem cristãos. Na verdade, alguns já tinham desistido, já tinham voltado para o judaísmo. Era um grupo de hebreus ou judeus que havia se tornado cristão e
por conta de muitas dificuldades, alguns já têm abandonado a fé. E aqueles que ainda permaneceram na comunhão com o Senhor não estavam evoluindo como deveriam. Então quero meditar com vocês hoje sobre a necessidade de crescimento e maturidade espiritual. Vamos ler o texto? Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois nos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, que pela prática têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado por tua santa palavra, teu Espírito, que nos animam a continuar te servindo, Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Tenha misericórdia de nós, que não suceda conosco aquilo que aconteceu com esse grupo de hebreus. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Queridos irmãos, qual a importância, qual a necessidade do crescimento e da maturidade espiritual? Todo mundo que tem filho espera que seu filho cresça e se desenvolva, embora tenha uma parte de si que pense: puxa, eu queria que ficasse assim para sempre, na hora das brincadeiras, na hora de dar cheiro, na hora de fazer aquelas coisas, aquelas fofuras que só criança faz, não é isso? Mas a vida não é só assim. Temos algumas crianças que vêm aqui no templo, todo mundo sabe que criança dá muito trabalho, o parto é doloroso, pode ser uma cirurgia anestesiada, né? Um parto cesariano, pode ser, tem que amamentar, e às vezes o peito pedra, falta leite, tem que conseguir, às vezes a criança é alérgica, tem algum problema de saúde, não pode tomar aquele leite, tem que tomar uma fórmula, é caro, fralda é caro, dá trabalho para trocar, tem que tomar banho. Enfim, os primeiros anos, os primeiros meses são bem complicados, dá muito trabalho. Eu não tenho filhos, eu tenho um irmão 10 anos mais novo, eu só não dei de mamar, mas o resto, mingau, fralda, levar para a escola, tudo, dá uma chinelada de vez em quando. Até hoje ele merece, é que agora não dá mais, né? Está com 28 anos, não dá mais, mas não é por falta de vontade, tá? Tem vontade de vez em quando, ele sabe, só que ele é bem mais pesado que eu, né? É o dobro. Mas todo mundo, em sã consciência, quer que a criança cresça, se desenvolva. E todo mundo quer ver seus filhos se desenvolvendo. Aprendeu a andar, falou as primeiras palavras, e aquilo que é normal e natural para aquela idade. Fez amiguinhos, foi para a escola, está sendo trabalhado sua coordenação motora, seu desenvolvimento intelectual, já consegue comer sozinho, já não mela tanto a boca, já usa garfo e faca, já vai para o piniquinho sozinho, e aquelas coisas até crescer, arrumar uma namorada, casar, ter filhos, e alguns nunca param de dar trabalho, né? Não deveria ser assim, mas é a realidade. Então, se nós que somos maus e pecadores, se não julgamos corretamente todas as coisas, pensamos que o melhor é isso, de onde vem nosso senso? De onde vem essa percepção? Vem de Deus. Imagina se Deus nos quer na infância a vida toda. Não, de maneira alguma. Nós temos duas infâncias: a infância real e natural, literalmente falando, e a infância espiritual. Quando nascemos de novo, Deus nos regenerou, Ele nos criou de novo. Ele não aproveitou para reciclar, deu um novo coração, e aí nós nascemos de novo. Ele espera então que seus filhos cresçam e se desenvolvam e deem frutos e façam outros filhos, espiritualmente falando. Eu gostaria de destacar 3 expressões desse texto hoje. A primeira delas está no verso 11. Difícil de explicar, lento para ouvir.
O autor da carta, que na minha opinião é Lucas, tá? Então eu vou me referir a Lucas como Lucas ao longo do sermão. Eu tenho minhas razões para acreditar que foi Lucas. Eu vou dizer algumas delas. Primeiro, é impossível que Paulo tenha escrito essa carta, tá? Paulo escreveu 13 cartas iguaizinhas, no mesmo padrão, porque ele escreveria uma linguagem, num formato totalmente diferente. Não faz o menor sentido. A gente conhece, Paulo era muito metódico, era praticamente um soldado, um militar, e ele tinha essa disciplina. Outra razão é porque Paulo diz nas suas cartas, sobretudo na carta aos Gálatas, que ele recebeu o evangelho de quem? Do próprio Cristo. Foi isso? Ele não recebeu de homem algum, ele diz, mas do próprio Cristo. O autor dessa carta não. No capítulo 2, versículo 3, ele diz: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então Paulo recebeu o evangelho do próprio Cristo. O autor dessa carta não, recebeu o evangelho de outras pessoas que creram, de outros cristãos, de outros apóstolos, provavelmente. Outra coisa, no capítulo 4, versículo 12, nós lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Primeiro, nós temos nesse texto a palavra espada, que também pode ser traduzida como bisturi. Ora, bisturi é um instrumento médico, não é um instrumento rabínico. Paulo não fazia uso de bisturi, Lucas fazia. E outra, ele continua falando de questões que um médico saberia. É uma linguagem médica desse versículo: dividir alma e espírito, algo espiritual, talvez teológico, mas juntas e medula, pensamentos e intenções do coração. É uma linguagem médica. Há outras explicações, outras razões para eu acreditar que quem escreveu essa carta foi Lucas, tá? Mas eu acho que por hoje já basta. Então Lucas estava falando sobre uma série de questões difíceis sobre o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio de Jesus é de uma ordem, da ordem de Melquisedeque. O sacerdócio dos levitas não, é da ordem de Levi, da família de Arão. Então o sacerdócio de Jesus é diferente. Ele explica um monte dessas coisas complicadas no livro. Ele diz sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora é difícil de explicar, pois os tornaste lentos para ouvir. Era difícil o que ele tinha para dizer? Sim, mas era mais difícil porque os ouvintes tinham se tornado lentos para ouvir, ou seja, difícil para entender. Eles não estavam se esforçando para entender. Então, se eu ensino algo que é difícil, alguém que está desinteressado, vai ficar muito mais difícil. Para alguém que é interessado, pode ser que facilite. Opa, eu tenho vontade de aprender isso. E a vontade domina tudo, né? Meus irmãos, esse público tinha coisas difíceis de entender. Nós também temos. Eles eram lentos para ouvir. Nós somos lentos ou somos rápidos? A palavra de Deus, de modo geral, é muito simples de entender. Ela é fácil. Se você ler com atenção, fazendo apenas as perguntas necessárias que são feitas em qualquer leitura que a gente faz, você consegue entender o que, quem, quando, onde, como e porquê. Essas 6 perguntas norteiam tudo. Você assiste uma reportagem de um bom jornalista como Roberto Cabrini, Alexandre Garcia, não tem mais tantos outros que eu gosto. Você vê essas 6 perguntas sendo respondidas. Às vezes ele dá uma opinião dele quando é necessário, mas isso é uma boa reportagem, uma boa aula responde essas 6 perguntas: o que, quando, onde, para quem, como, porquê. Uma boa aula responde essas perguntas também. Se nós quisermos aprender a palavra de Deus, essas são as perguntas iniciais. Aliás, isso vale para assistir um filme, uma matéria jornalística, para uma conversa, uma boa conversa, para entender
entender bem o que a pessoa está passando, serve para tudo. Esse pessoal tem dificuldade em entender a vontade de Deus, mas na Bíblia, de maneira geral, é muito fácil entender a vontade de Deus. Qual a dificuldade que nós temos de entender um mandamento como: dai graças em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus para convosco? Acho que nenhuma, né? Talvez a dificuldade seja de obedecer, mas de entender, não. Qual a dificuldade de entender que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, que nós devemos orar em todo o tempo, que nós devemos pedir perdão quando estivermos errados, que nós devemos perdoar, que nós devemos pensar conforme a palavra de Deus nos ensina sobre todas as coisas da nossa vida, o que nós chamamos de cosmovisão, uma visão de mundo bíblica. Não é difícil de entender isso, não é. No entanto, há sim coisas difíceis na Bíblia, nós não podemos negar, e não sou apenas eu que acho, né? Qualquer pessoa sincera, até mesmo o apóstolo Pedro disse que tem coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Por exemplo, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 15 ao 18, ele escreveu o seguinte: considerai como salvação a paciência de nosso Senhor, assim como também o nosso amado irmão Paulo também nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender. Opa! Meu amigo, Pedro achava que nas cartas de Paulo tem coisa difícil de entender. Pedro conhecia Paulo, falava algumas das mesmas línguas que Paulo. Paulo falava mais, ele era um poliglota. Mas Pedro falava aramaico, falava grego, escrevia essa carta em grego, tá? E achava que tem coisa difícil de entender. Tem ou não tem? Tem. É só nas cartas de Paulo que tem coisa difícil de entender? Não, toda a Bíblia tem, aqui e acolá. Ele continua dizendo que os ignorantes e inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras. Pedro está dizendo que o que Paulo escreveu é escritura, é palavra de Deus, é Bíblia, é sagrado, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, está falando sobre a segunda vinda, eu preguei sobre isso há 2 semanas, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens, sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, há pontos difíceis de entender na Escritura, mas nós devemos crescer para entender. É como a criança que começou a fazer perguntas na infância, e eu era uma criança muito perturbadora. Minha mãe ficava perturbada comigo. Tá bom, pergunta demais. Pergunta ainda hoje. E às vezes minha mãe se irritava, mas não era brincadeira, não era fácil não, imagina. Assim também, uma pessoa que está se desenvolvendo espiritualmente, está crescendo espiritualmente, faz perguntas porque ela quer aprender. Então, enquanto a gente diz para a criança, você vai crescer mais um pouquinho, depois eu explico. Tem momentos de dificuldade, né? Tem que explicar uma coisa ou outra com a criança. Eu sei, eu tenho muitos primos, quase todos meus primos são mais novos que eu. Eu sei o que é isso. E nós vamos aprender à medida que crescemos. Vamos perguntar, vamos nos interessar, vamos pesquisar. Tem coisa difícil, mas será que é só dificuldade no texto, ou será que a nossa lentidão para ouvir tem nos atrapalhado? Difícil de explicar, lento para ouvir. Deus colocou na igreja algumas pessoas e dotou elas de dons espirituais para ajudar a igreja no crescimento espiritual. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. A carta aos Efésios fala sobre a igreja do Senhor, a doutrina da igreja. Capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16 de Efésios, diz o seguinte, falando sobre Jesus: e ele designou alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas,
e ainda outros como pastores e mestres. Veja que entre pastores e mestres não aparece a palavra outros, dando a ideia que aqui seria uma só pessoa, que é pastor e é mestre, já que uma das funções do pastor é ser apto para ensinar. Lembram? 1 Timóteo 3,2 diz isso. Ele tem que ser apto para ensinar. Se não é apto para ensinar, tem que rever o seu chamado, ou tem que rever o seu ministério. Mas não é biblicamente possível um pastor não ser apto para ensinar. É a principal função pastoral. Tem que saber ensinar a Escritura. E aí, para quê que Deus deu apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres? O texto responde, basta continuar lendo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Hoje é para o crescimento, é para a maturidade. Hoje é uma palavra grega, teológica, depois eu vou explicar para vocês. Para quem? Para o aperfeiçoamento da liderança da igreja? Para o aperfeiçoamento de todos os santos. Por isso que Deus deu apóstolos, agora representados pela Escritura, tá? Profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ensinar vocês todos a desenvolver o ministério que Deus deu para vocês. Acontece que o ministério não é só o que a gente faz no templo. Ministério é toda a nossa vida. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:30. Meus irmãos, uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, 44 horas por semana, ao longo de sua vida, se ela parar com 30 anos ou 35 anos para se aposentar, ela terá trabalhado entre 80 mil horas e 92 mil horas. E nós sabemos que Deus nos criou para o trabalho. Adão, Eva, eu criei vocês para vocês sujeitarem, dominarem a criação. Criei vocês para trabalhar. O trabalho não é uma maldição que veio com o pecado, não. A maldição decorrente do pecado é o com o suor do teu rosto comerás. Porque antes não era necessário trabalhar tanto, não era tão sofrido. Mas até que Cristo redima toda a criação, a gente vai ter que trabalhar muito. Então, entre 80 mil e 92 mil horas da nossa vida serão gastas no trabalho daquele que trabalha regularmente, para aquele cara que faz hora extra, tem uma segunda fonte de renda, enfim. Você acha mesmo que Deus só quer aquelas 2 ou 3 horas que a gente passa por semana reunidos para usar a nossa vida? De maneira alguma. Como você tem feito o seu trabalho para a glória de Deus? Muitos amigos meus e quase todos os meus alunos de todos os seminários, quando eu pergunto se ser pastor é mais importante que qualquer outro ministério, todos respondem que sim. Todos estão errados. Deus chamou alguns para serem pastores, mas chamou todos para trabalhar. Uns são professores de matemática, outros são contadores, outros são nutricionistas, outros são enfermeiros, outros são motoristas, outros são comerciantes. Deus nos quer assim de propósito, espalhados, sal fora do saleiro. Ou como alguém já disse, os crentes são como um adubo dessa terra. O adubo tem que espalhar. Se juntar muito toda hora, não vai dar certo. O cheiro não vai ser muito bom. Deus quer você exatamente onde você trabalha. É lá que Ele vai te usar. Talvez você não faça nada aqui na igreja. Venha, cultue. Deus é digno de culto, de louvor, mas Ele te usa lá no seu trabalho. Servir a Deus não é necessariamente servir no templo. Não é. Servir a Deus é em tudo o que você faz. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Ou, como Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versos 17 a 23. Tudo que você fizer, faça de coração como para o Senhor. Tudo que você faz deve ser para o Senhor. Tudo, não é tudo na igreja, é tudo na sua vida.
descanso, o trabalho, tudo é sagrado, porque você é sagrado, você é santo. E aí, meus irmãos, esse crescimento, Efésios 4:12, seguindo o texto, até quando nós vamos crescer? Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, a cada dia mais Deus quer nos fazer mais parecidos com Jesus. Você não precisa ser um homem para ser parecido com Jesus, mulher também se parece, porque Paulo está falando do aspecto físico, mas do caráter. Não precisa ser um judeu. Tem gente que até quer ser judeu hoje em dia, não sei se circuncida, né? Mas quer tocar trombeta, quer ir para Israel. Eu também quero, mas sem nenhum misticismo em relação a Israel. A água de Israel é tão sagrada ou poluída como a de Pernambuco, dá no mesmo. Não tem nada de sagrado na água de Israel, nada. Israel é Israel, Brasil é Brasil. Inclusive o Brasil é muito melhor, eles não produzem quase nada lá. A gente tem 6 safras por ano, a depender da safra, a depender da cultura. Aliás, o Brasil é o país que tem a maior incidência de sol no mundo, é o país mais fértil do mundo, o Brasil. Então a gente não deve nada para Israel nem para ninguém. Então, até que nosso caráter seja máximo parecido com o de Jesus, nós devemos crescer espiritualmente. Você tem feito bom uso, irmão, das ferramentas que Deus lhe deu para o crescimento espiritual, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Isso tudo tem aumentado, né? A mentira dos homens, a astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é a cabeça, Ele é a fonte de autoridade. Nele, em Cristo, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte. Ou seja, se você faz bem o seu trabalho, você faz bem para você e faz bem a toda a igreja, a todo o corpo de Cristo. Se você faz direito aquilo que Deus lhe deu para fazer, você está fazendo bem, um bem não somente para você e sua família, mas para toda a igreja. Segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Difícil de explicar, lento para ouvir. Os hebreus estavam assim em nós. Segundo trecho que eu gostaria de ressaltar da passagem da leitura inicial, está no versículo 12. Deveriam ser mestres, precisam aprender de novo. Pelo tempo que eles tinham como cristãos, deveriam ser mestres na fé. Sabem de onde vêm as expressões madrinha e padrinho? Durante o primeiro século da igreja, as pessoas eram batizadas nas águas na hora que se converteu. Porque quando alguém dizia, eu quero ser cristão, ela estava dizendo, eu estou disposto a qualquer coisa, até a morte. No primeiro século era isso. É por isso que Paulo escreveu, que está em Romanos capítulo 10, de que se com a boca confessarmos e cremos no coração que Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Porque naquela época, quem confessava era cristão de verdade, ninguém fingia ser cristão. Não era bacana, não era status, era sofrimento. Hoje a gente tem isso para chamar as pessoas na frente, né, para fazer uma oração. Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver. Paulo nunca pensou nisso, nunca, enquanto escrevia. Depois de um tempo, no século IV, o imperador Constantino, imperador romano, se tornou cristão. Se ele foi cristão de verdade ou não, Deus o sabe. E aí ele declarou que a religião oficial do Império Romano seria o cristianismo. De perseguida a religião oficial, virou status. Muita gente entrou nas igrejas nessa época, porque era a religião do imperador. Eu quero ter algum grau de parentesco com ele, já que se chamam de irmãos. A liderança da igreja então percebeu que deveria fazer alguma coisa. Então, depois de passar desse momento da conversão de Constantino, os pastores decidiram que
só iam batizar os membros que ficassem na igreja por mais de 2 anos. Opa! E aí, digamos que Dinho me ganhasse para Cristo. Dinho ia me discipular por 2 anos. Depois de 2 anos sendo cristão, ou 3 anos, Dinho ia perguntar: você realmente quer ser um cristão? O pastor Rolando ia perguntar: Bruno, você quer ser um cristão realmente? Quero. Pronto, Dinho vai batizar você, já que ele ganhou para Cristo. Ele vai ser o seu pai na fé. Então vem a expressão padrinho. Ou as mulheres que ganhavam outras mulheres, madrinha, mãe na fé. É natural na Escritura e na história da igreja um cristão ganhar o incrédulo para Cristo. É daí que vem a expressão padrinho e madrinha. Deveriam ser mestres, precisam aprender de novo. Esses irmãos que achavam que estavam acima do bem e do mal, que eram os reis da cocada preta de Israel, foram devidamente repreendidos. Pelo tempo de cristão que nós temos, cada um pensa por si: deveria ser mestre do cristianismo ou deveria ser um mero aluno ainda? Se deveria ser mestre, não está fazendo o que Paulo mandou, cada um de acordo com a sua função, a sua correta atuação. Não importa o seu cargo eclesiástico, se tem ou não tem. O que importa é o tempo. O tempo nos faz amadurecer. Eu já não consigo correr como eu conseguia há 20 anos e ninguém me pegava. Fui correr essa semana, doeu meu joelho, a perna estava travada, até corri ainda 600 metros, não sei como. Mas estava lento, né? Estou velho para isso, né? Tem que retomar, fazer mais esforço. Antigamente era mais fácil, mas tem que fazer hoje em dia também. Espiritualmente, não deveria ser diferente. Pelo tempo que nós temos, somos mestres, cada um responda por si. Por que isso é importante, irmãos? Porque é a vontade de Deus. Porque Deus nos dá recursos para isso. E Deus odeia desperdício. Lembra quando Jesus multiplicou pães e peixes? Só foram 2 vezes. Ele mandou recolher tudo que tinha sobrado. Ora, ele multiplicou, ele é Deus. Por que ele não multiplicou a quantidade certa? Por que ele deixou? Disse: rapaz, isso é de Deus, isso aqui eu posso fazer, eu sou Deus, eu posso fazer a hora que eu quiser. Os recursos de Deus devem ser usados com muito discernimento. Isso não inclui apenas dinheiro e tempo. Os nossos dons têm sido usados para a glória de Deus. Repito, para a glória de Deus não é somente usar no templo, na igreja. No templo também, na igreja também, mas na vida toda. Os dons que Deus lhe deu têm sido usados para a glória de Deus, para as bênçãos, para a bênção sua e de sua família, para mostrar Jesus Cristo a outras pessoas, para abençoar, para fazer o bem a outras pessoas. Pelo tempo já deveriam ser mestres. Será que precisam aprender de novo os princípios elementares? Meus irmãos, é interessante, eu conheço, por conta dos seminários, de vez em quando eu vou a cidades bem pequenininhas para dar aula o dia todo, e eu faço isso com muita alegria, eu gosto muito. Primeiro que eu sou recebido com toda a hospitalidade, né? É muito bom. Na casa, geralmente, do pastor, depois pelos irmãos, pelos alunos, né? Cada um leva um lanche, um cafezinho, aí eu posso ir tomando café, né? Eu vou trabalhar. E é uma benção, depois a gente encontra aquele irmão ou irmã que foi meu aluno, está no ministério, está pastoreando. É uma alegria muito grande, irmãos. Minha esposa sabe que tudo que eu estou dizendo aqui é verdade. Ela vê a minha alegria em casa. Cada vez que alguém, às vezes alguns até me ligam: olha, você tem um culto de ordenação, vou tomar posse numa igreja. Poxa, obrigado pelo convite, não vou poder ir, mas eu fico muito feliz, que Deus te abençoe. E eu mantenho contato com vários deles. Mas eu conheço muitos irmãos, irmãs que pastoreiam igrejas sem ter 10% dos cursos que esses irmãos fazem.
lendo a Bíblia, às vezes com dificuldade para fazer uma mensagem, preparar um sermão. Não é fácil, eu sei que não é. Preparar um estudo bíblico, uma biblioteca resumida. A minha biblioteca é grande, às vezes tenho dificuldade. Puxa, imagina quem tem uma biblioteca pequena. A minha é grande porque eu venho fazendo faz 20 anos ou mais. Mas irmãos, eu sei que Deus abençoa, e eu conheço bons obreiros que têm feito bons trabalhos com poucos recursos, porque se dedicam. A igreja em Roma, eram 3 ou 5 igrejas no primeiro século, foi elogiada pelo apóstolo Paulo por ser exatamente assim. Romanos capítulo 15, verso 14, Paulo diz o seguinte: meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Como a igreja de Roma não foi fundada por nenhum apóstolo, provavelmente foi fundada por judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes, se converteram e algum tempo depois, quando voltaram para casa em Roma, pregaram sobre Jesus e tiveram algum tipo de instrução lá. Sem nenhum apóstolo fundar aquela igreja. Deus capacita. A essa igreja, conforme nós lemos no capítulo 12, Deus deu vários dons. Deus capacita. Irmãos, será que deveríamos ser mestres pelo tempo? Ou necessitamos aprender de novo? Então, difícil de explicar, lento para ouvir. Deveriam ser mestres, precisam aprender de novo. A terceira expressão que eu gostaria de destacar está no versículo 14. O alimento sólido ajuda a distinguir entre o bem e o mal. O alimento sólido ajuda a diferenciar, a discernir entre o bem e o mal. O alimento sólido representa nessa passagem o alimento próprio, bem utilizado para o amadurecimento, para o crescimento espiritual. Nós temos visto cada vez mais o bem se misturar com o mal, ou o mal se misturar com o bem. Isso através de doutrinas falsas. Por exemplo, os católicos romanos proíbem o casamento dos sacerdotes, a abstinência de certos alimentos. Os adventistas do sétimo dia proíbem a ingestão de determinados alimentos. Vocês todos conhecem o Rodrigo Silva, né? Ele crê em todas as heresias que os adventistas creem, inclusive que o sacrifício de Cristo não é suficiente na cruz para nos salvar. Tá bom? É assim que os adventistas pensam, que a salvação não é somente pela fé, que quem não guarda o sábado não é salvo. Agora, provavelmente nenhum adventista vai lhe dizer isso, mas se você tem dúvida, acesse adventistas.org, que é o site oficial, e procure para você ver. Não é possível ser salvo. O Ellen White escreveu que o sábado é o sinal de Deus com os homens, ou seja, para ela e para os adventistas, só é salvo quem guarda o sábado. Nós todos vamos para o inferno aqui. Já pensou? É isso que eles creem. Proíbe o casamento e a ingestão de determinados alimentos. 1 Timóteo 4:1 diz que quem faz isso está sendo enganado e usado por espíritos malignos, porque tudo que Deus criou é puro e é bom e deve ser recebido com ações de graças. Tudo. Se você não gosta de carne de porco, não gosta, não coma. Não me proíba. Não me proíba. Se você não gosta de uma comida, não. O outro não é obrigado a desgostar também não. Cada um come, irmão. Galinha cabidela pode comer à vontade. Pode, tudo que Deus fez pode comer, qualquer bicho. Não ia ficar com fome. Há coisas que são saudáveis, né? E há coisas que estragam o corpo também, tem isso. O que eu estou dizendo é que o bem e o mal são cada vez mais difíceis de serem distinguidos. Como é que nós vamos saber? Se tivermos alimento sólido. O alimento sólido é o discernimento provocado pela palavra de Deus. O Peniel é uma bênção. Eu não fui, mas eu tenho certeza que é uma bênção. Eu acredito em todo mundo que diz que é uma bênção. Assistir pregações em casa, no YouTube, é uma bênção. Eu faço isso direto.
às vezes não estou nem assim, estou só ouvindo, lavando a louça, estou ouvindo. É uma benção. Vocês têm os pregadores preferidos de vocês, eu tenho os meus também. É uma benção muito grande, mas nada substitui o dia a dia. Meditar na lei do Senhor dia e noite. É impossível meditar naquilo que não se conhece, na verdade. Se não lê, não medita. Se não conhece, não medita. As pregações são alimentações, às vezes boas, né? Mas eu já me alimentei muito mais dessa mensagem do que todos vocês que espero que estejam sendo alimentados. Foi muito bom para mim. Você tem que fazer a sua própria meditação na Escritura. Pode anotar uma coisa ou outra, eu espero ser bênção. É para isso que eu oro e me esforço. Mas você tem que fazer a sua própria leitura bíblica. Ano passado, irmãos, eu passei 2 meses doente, muito doente. Eu não conseguia ir à igreja nenhuma. Eu não conseguia ver nenhuma pregação na internet. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu estava muito doente, no meio do ano. Eu passei 2 meses meditando no Salmo 18, 30, todos os dias. Eu acordava, ia fazer meu chá, meus sucos, tomar meus remédios e voltava para tocar. Ademar em Campos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder, ela é arma e escudo para todos os que nela se refugiam. Salmo 18, 30. Durante 2 meses eu fui sustentado por essa palavra de Deus e por tudo aquilo que minha mente lembrava. Graças a Deus é muita coisa. Eu sabia que ia passar. O mais difícil foi, eu nunca duvidei que ia ficar bom não. Mais do que tudo eu tive que ter paciência. Vai demorar, né? Chato, mas vai passar. Mas eu fui alimentado pela palavra de Deus, porque eu já havia meditado suficientemente para aquele momento de dificuldade. Quando chega a crise, irmãos, não dá para recorrer não. A gente tem que estar forte no dia da adversidade. Eu estava forte, eu estava quase morto fisicamente e mentalmente, quase morto. Não conseguia conversar direito, adoro conversar. Não conseguia dormir. Nunca fui muito de dormir muito não, mas precisa dormir, né? Não conseguia ler a Bíblia, ler livro nenhum. Eu só conseguia orar e meditar. E Deus me sustentou. O alimento sólido ajuda a distinguir o bem e o mal, mas ajuda a sustentar também nos momentos de adversidade. Ainda escrevendo aos Romanos, capítulo 15, novamente, dessa vez nos versículos 4 e 5, Paulo escreveu o seguinte, Romanos 15, 4 e 5: porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução. Está falando do Antigo Testamento, irmãos, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Opa, está desanimado? Leia a Bíblia. Das Escrituras provém, no plural, esperança e ânimo. Está sem esperança? Leia a Bíblia. Está sem ânimo? Leia a Bíblia. Não há nada melhor. Deus usou Epafrodito, usou Tito, Timóteo, para animar Paulo algumas vezes. Está no meio das cartas paulinas, 2 Timóteo 1,16, 2 aos Coríntios também. E a gente sabe que Deus usa irmãos também para nos levantar. Comigo já aconteceu muitas vezes, essa semana mesmo. Mas nada é mais eficaz, nada se compara ao efeito da leitura bíblica. Recentemente, até cientistas têm estudado sobre esse fenômeno da leitura da Bíblia. Essa semana eu vi um médico, embora ele seja cristão, recomendando ler a Bíblia minutos antes de dormir. Ele disse: vai diminuir a sua ansiedade, o seu estresse, você vai dormir melhor. Alguém duvida disso, irmãos? Da Escritura provém esperança e ânimo. Quando eu estava doente,
da Escritura veio para mim, esperança e ânimo, pode ter certeza. Todo dia, eu não sei como a Ademar de Campos ficou rouco. Botava bem alto lá em casa, ia fazer o suco de laranja, o chá, e era muito tempo, né? Eu estava muito lento, quase uma hora fazendo essas coisas. Estou aqui, irmãos. Nenhum momento eu duvidei, não perdi a fé, não perdi. No verso 5 nós lemos que o Deus da perseverança e do ânimo vos deu o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus. Deus, por meio da Escritura, dá esperança, ânimo e unidade. A unidade ajuda no crescimento. Quando um ajuda o outro, animando, como é que você está? O que você leu da Bíblia hoje? O que você poderia compartilhar comigo? Meu irmão, me dê uma palavra aí. Eu dou aula na Assembleia de Deus, agora é só virtualmente, né? Só pela internet, mas há algum tempo eu dava aula lá no prédio da Assembleia de Deus de uma pessoa. Então eram uns irmãos bem animados, são ainda hoje, né? Mas às vezes eu chegava e dizia: quem tem uma palavra para compartilhar hoje? Sempre tem alguém. Os assembleanos são bem dados à pregação, né? Então sempre tem alguém com o sermão pronto. Se você tem 5 minutos, irmão, dê uma palavra para a gente aí. Os irmãos gostavam, e eu também, era fortalecido. Não era para gastar tempo não, irmãos. A minha alma, graças a Deus, o tempo não dá. Deus tem me dado muito, louvado seja Deus. Eu tenho que ajustar para caber. Mas eu era fortalecido por aqueles irmãos. E não só eles, né? Mas de vez em quando eu estava dando aula, chegava alguém atrasado, entrava, falava comigo: professor, a paz do Senhor, amém, irmão. Se ajoelhava na sala, orava em silêncio, nunca me atrapalhava a aula, nunca. Eu ia dizer para o cara parar de orar? Eu não. Amém, melhor falar com Deus do que me ouvir, ou do que ouvir qualquer outra pessoa. Que ânimo aqueles irmãos me davam, aquele exemplo. Que ânimo. O alimento sólido ajuda a distinguir entre o bem e o mal, entre a tomada de decisão boa e ruim, entre o caminho espiritual que deve ser seguido. Lucas, em Hebreus capítulo 12, fala também sobre a corrida da vida cristã, e ele diz que devemos nos livrar de tudo que é peso e pecado. Irmãos, tem coisas que não são pecado, mas atrapalham a corrida. É peso. Vocês sabem que um atleta de ponta, um atleta profissional, durante os treinos, ele corre de diversas maneiras, e um dos treinamentos é com peso nas pernas. Minha mãe, quando era jovem, era atleta em Campina Grande, atleta premiada, e ela corria assim. Eu conheço outros também, corre com pesos, porque quando tira o peso das pernas, as pernas vão mais fortes, corre mais rápido. Então tem coisa que não é pecado, mas atrapalha a nossa corrida. Atrapalha, não deixa a gente mais forte não, tá? Não é como os atletas não, atrapalha. Preste atenção na sua vida, naquilo que não é necessariamente pecado, e que é peso, que pode atrapalhar a sua vida, e tire também, para você correr mais leve. Que Deus, por meio desse alimento sólido, nos dê o devido discernimento, irmãos, para que vocês vivam uma vida plena. Nós, irmãos, o grupo que recebeu esta carta estava desanimado e desistindo da fé cristã. E nós, como é que estamos? O único caminho para combater esse desânimo é a maturidade espiritual. É necessário. Deus quer. Nós precisamos. Os outros precisam. Precisamos uns dos outros, inclusive. Se todos vocês amadurecem, e eu também, nós damos exemplo para a garotada que está lá em cima. Sim ou não? Nós vemos nos livros de Samuel, o primeiro e segundo livros, eram só originalmente, né? 3 péssimos exemplos de paternidade, postos ali de propósito, né? Eli, pai de Ofni e Finéias, terrível. Samuel, muito dedicado na obra de Deus, mas não deu devido tempo à sua família. Os filhos dele se desviaram. Não tem no mundo quem faça substituir o tempo que eu tenho com a minha esposa. Ninguém. Eu não estou nem aí se falar. Eu sei que falo. Preocupadíssimo estou. Preocupadíssimo.
O que eu escuto de pastores mais velhos, em aulas, em conversas, o que eu leio em vários livros, eu deveria ter dado mais tempo à minha família. Opa, nesse erro eu não posso cair. Todo mundo fala isso. Eli, Samuel e Davi. Davi foi guerreiro, foi poeta, foi mulherengo. Já tinha 12 esposas, ou 11, quando desejou Batseba. Mais ou menos isso. Aminon estuprou Tamar dentro do palácio. Davi era para ter levado ele para ser apedrejado na porta da cidade. Vocês sabem disso, está no Pentateuco. Não fez isso. Não deu uma surra no moleque. Não chamou ele para conversar. Nem conversou com a garota. 2 anos depois, Absalão matou Aminon. E ainda, achando pouco, se rebelou contra Davi. Péssimos exemplos de paternidade, de líderes familiares. Um sacerdote, Eli, outro sacerdote, profeta e juiz, Samuel, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E o grande rei de Israel, Davi, também falhou. Meus irmãos, o tempo para Deus é necessário. Deus é prioridade. Deus é prioridade. Deve ser. Em segundo lugar, o tempo para a nossa família. Isso é inegociável. Inegociável. Aliás, infelizmente, no século XXI, onde é que os pastores têm sido avaliados? Performance no púlpito. Fala bem, postação local, levando o povo, quando ele fala glória a Deus, aleluia, o povo se sente arrepio. Profetiza. Tem muita gente adivinhando, dizendo que é profetizando, não é verdade? Muito picareta, pedindo pix, dizendo que é uma mensagem de Deus. Eu sei, do diabo, isso sim. Vê se ninguém deles aparece do meu lado. Nenhum, nunca vieram. O diabo sabe para quem aparece, irmãos. Essa é a verdade. Um monte de picareta. Aí, outro lugar que os pastores têm sido avaliados, no meio do povo. O cara não tem zero de caráter. Zero de carisma. O povo gosta de ser um homem de Deus. E não tenha muito cuidado antes de dizer que alguém é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sem comer um quilo de sal com ele ou com ela. Tá bom? Não é porque o cara fala bem, ou que abraça e fala em línguas, que é de Deus não, irmão. No terreiro de Umbanda, tem um monte de gente abraçando e falando em línguas também, imitando os dons de Deus. Se você não sabia disso, saiba agora. Outro lugar, nos seminários, aluno nota 10, caráter 0. Estou cansado de ver aluno assim. Onde é que a Bíblia diz que o pastor deve ser avaliado? Na casa dele. Marido de uma só mulher, trata bem a família. Seus filhos em sujeição, você tem filhos crentes. Tenha o respeito dos de dentro, dos vizinhos também, dos de fora. É na casa que a gente é agente de verdade, ou não é? Não é em casa que a gente é agente todinho de verdade? É em casa. Os pastores deveriam ser avaliados em casa, não no púlpito somente, antes de ser pastor não, nem no meio do povo, nem no seminário. É em casa. O único caminho para a maturidade espiritual é a comunhão com Deus diariamente. Qual caminho temos escolhido? O que esperamos escolher com isso? Que Deus tenha misericórdia. Amém. Deus abençoe. Nós estamos lá.